Homem só gosta de ler sobre carro, mulheres e bebida, não é mesmo? Ele apostou que não, que uma grande parcela do público masculino tinha interesse também em outro tipo de conteúdo e acertou na mosca. Começou com um blog que virou um site e hoje tem mais de 2 milhões de acessos por mês e o negócio só cresce. Hoje nós vamos conversar com o Guilherme Valadares, ele é fundador do site Papo de Homem. Guilherme, muito obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Queria que você me contasse então como surgiu o Papo de Homem. A primeira ideia, você estava na faculdade ainda. Como é que foi? Eu acho que o surgimento do Papo de Homem foi meio que um desdobramento de um movimento que já vinha acontecendo. De um lado, eu estava fazendo comunicação e tinha uma vontade grande de empreender na área, de criar algum projeto, algum negócio dentro da comunicação. E do outro lado, eu estava envolvido com uma comunidade de homens, que começou num grupinho de e-mails do Yahoo Groups. E essa comunidade tinha como objetivo se ajudar. Era basicamente um bando de homens perdidos querendo se ajudar, espalhados pelo Brasil inteiro. Então a gente conversava trocando e-mail e o que começou como acho que um conjunto de conversas mais rasas, mais superficiais, logo se aprofundou. Então de repente se conversava ali uma coisa que a pessoa não falava com o pai, não falava com o irmão. Começou a surgir nesse grupo um contexto para esse tipo de conversa. Essa comunidade já tinha uns 2 anos assim de processo, já estava até um pouquinho madura, quando o Papo de Homem surgiu. Dentro desse grupo tinha uma insatisfação grande com tudo que se falava sobre o universo masculino. A maneira como a gente viu os homens serem retratados nas revistas, as abordagens de matérias, na TV, na web, tudo parecia ser muito encaixotado, limitado, estereotipado. Eu acho que ainda é, na verdade. Se a gente para olhar, 8 anos depois do início do Papo de Homem, a maioria das revistas na banca que se dirigem para o público masculino são o clichê, né? Os Repetido. mesmos temas. Os mesmos temas. Então, o Papo de Homem surgiu um pouco disso, tinha uma insatisfação grande, não só minha, não só desse grupo, mas de muita gente, de muitos homens, e uma vontade de se criar um veículo que pudesse se comunicar de maneira mais autêntica e mais benéfica. E dessa ideia de criar esse veículo para você decidir empreender, você já pensava nisso também? Já era uma vontade que você trazia há muito tempo de empreender, de ter um negócio, de fazer algo por conta própria? Caminhavam juntos essas duas vontades? Veio antes. Eu era adolescente, eu ficava comprando pequenas empresas, grandes negócios. Eu gostava de acordar cedo e ver o programa. Eu me enfiei isso na cabeça desde cedo, que eu queria empreender. Não sei bem porquê, não sei se teve algum ponto da virada, mas desde muito cedo eu tinha essa vontade, sim. E aí a primeira oportunidade foi essa ou você já tinha pensado em empreender antes? Não, já tinha antes. Eu tinha fracassado antes. Bem normal para os empreendedores de sucesso contarem histórias de fracasso antes. Nossa, super normal. Eu acho que fora o Papo de Homem, eu já me envolvi em uns 10 outros projetos diferentes. Que não deram certo. Com a aspiração de se tornar empresas, assim. Desses, eu acho que são 3, assim, os que deram certo. Então a maioria não deu certo. A maioria não. Então até encontrar o caminho certo, você passou aí por alguns que não foram tão sucesso assim. E até depois, né, quando você tá no caminho certo, entre aspas, eu tentei fazer outras coisas que não deram certo. Porque eu acho que essa é a maior inspiração que um empreendedor de sucesso pode dar, né? Que nesse caminho existem aí os tombos, mas você pode chegar lá. Existem os tombos. Eu acho que uma das maiores coisas para se aprender, que eu gostaria de ter escutado antes, é sobre foco, assim. É engraçado porque toda empresa se fala muito em foco, né? Você vai ler uma revista, ver qualquer coisa sobre empresário, se fala em foco. Mas na prática você acaba se perdendo. E eu acho que dentro do percurso do Papo de Homem, a gente perdeu muito tempo e cometeu muitos erros ligados à falta de foco. A não saber exatamente o que fazer. Não, a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem ter a energia e os recursos necessários. Então, uma certa inexperiência ao pensar a complexidade da operação para abrir novas frentes, por exemplo. Isso custou para nós super caro, assim. Bom, aí vocês tinham lá uma ideia de fazer uma publicação diferente, e aí como é que você começou a planejar realmente o negócio? Olha, o planejamento foi um processo grande, assim, de pesquisa, porque eu estava na faculdade ainda, e eu queria criar esse site, e não tinha dinheiro algum.
Então eu comecei a conversar com pessoas em volta, expor a ideia, colher opiniões, comecei a pesquisar muito na web, vi que existia uma blogosfera, ou novos veículos, novos produtores de conteúdo que pareciam conseguir um volume grande de audiência, de atenção e produziam um conteúdo interessante. E eu via que ali não existia nada ligado ao público masculino. Então comecei a pesquisar como seria para usar uma plataforma, quais que eram os requerimentos tecnológicos, financeiros básicos. Acho que foram uns 4 meses assim de pesquisa e estruturação básica para conseguir colocar uma coisa no ar, gastando o mínimo possível, que era o servidor, que na época acho que era R$19 por mês. Você disse que uma das maiores dificuldades foi não ter o foco exatamente do que fazer, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tiveram outras dificuldades que você se lembra, que você pode dizer os maiores percalços lá no começo? Ah, claro. Não, inúmeras dificuldades. Essa do foco não foi do começo. Essa, foi na verdade, durante o processo. De perda de foco. Eu acho que esse problema surgiu depois que a gente tinha uns 4, 5 anos de vida. Que a gente começou a expandir e querer fazer outras coisas. Loja, livro, produto, etc. No começo acho que o maior problema era a falta de recursos. Só que é o tipo de problema que, acho que talvez pela postura com que eu encarava o trabalho, se convertia em soluções, porque, bom, se não tinha dinheiro para ter uma redação, um local físico, então naturalmente eu comecei a trabalhar com uma ideia de redação online, pessoas distantes, colaboradores, comunidade, nuvem, desenvolver relação de confiança com as pessoas. Então foi surgindo ali uma outra maneira de cultivar laços com as pessoas que viam sentido no Papo de Homem. Quando foi que você percebeu que dava já para viver só do site, conseguiu largar os outros trabalhos que você fazia e realmente focar nisso? Tá, foi um processo, assim. Então, primeiro em BH, quando o Papo de Homem começou, eu dava aulas de inglês para me sustentar ainda. Foi mais ou menos uns 10 meses até entrar o primeiro real, assim, no Papo de Homem. Mas para mim isso era ok, já estava dentro do previsto que ia ter um tempo de maturação, porque eu não queria me posicionar como os outros sites enchendo de anúncio. Então eu queria primeiro construir credibilidade para depois rentabilizar. Aí eu vim para São Paulo. Aqui foi um pouco mais turbulento, assim, porque no meu início eu não tinha outro emprego, era só o Papo de Homem, e o custo de vida em São Paulo muito alto, né? Pelo menos em relação a Belo Horizonte. Então, eu passei alguns meses sem ter um emprego e depois eu arranjei um emprego em agência de publicidade. E aí eu passei, uns bons 2 anos e meio, 3 talvez, trabalhando, até chegar a um ponto em que eu achei que fazia sentido largar o emprego e me dedicar só ao Papo de Homem. Porque eu não queria só largar, na verdade eu queria largar em um momento que eu tivesse grana para reinvestir. Então, quando eu fiz isso, quando eu saí do emprego, eu já tinha um certo volume guardado que permitia pagar uma outra pessoa, pagar uma estrutura um pouco melhor para o Papo de Homem. Você falou que demorou um pouco, demoraram aí, sei lá, uns 10 meses para você conseguir o primeiro retorno. O primeiro retorno financeiro, isso. Como é que foi realmente que você conseguiu ter esse retorno? Como é que a sua ideia virou um negócio rentável? Como você percebeu, como você conseguiu os primeiros anunciantes? Primeiro é o seguinte, eu também já vinha acompanhando o mercado digital, né, web. Então tinha os primeiros anunciantes que em tese iam para os grandes sites, os portais. Mas estava num momento já, quando o Papo de Homem surgiu, em que algumas marcas grandes estavam procurando blogs e outros veículos menores que tinham proeminência, que tinham destaque. Então, para mim, era uma questão simples. Se eu conseguisse ter uma audiência suficiente, credibilidade, e abrisse contatos em algumas dessas agências, ia ser natural isso acontecer. E foi mais ou menos assim. Então, tinha alguns eventos de contato dos novos produtores de conteúdo, eu ia. Tinha conferências com as agências, eu ia. Eu passei a vir para São Paulo. Então, eu fiz um esforço não só de construção de audiência e conteúdo, mas de construção de rede e contatos. E foi mais ou menos assim que começaram a chegar os primeiros negócios. Você disse que você começou então com colaboradores online, você não tinha uma redação ainda, mas como é que foi isso? Desde o princípio, como é agora? Como você paga para esses colaboradores? Eles fazem com que retorno esses artigos, essas matérias para o seu site? Olha, no início, se não tivesse tido aquela comunidade, talvez ia ser muito mais difícil o Papo de Homem surgir. Porque era como se ele tivesse surgindo já de um caldeirão de pessoas que viam sentido naquela ideia.
Então não era um sonho de uma pessoa sozinha. Tinha uma característica de sonho coletivo. E eu acho que isso é muito poderoso quando uma empresa nasce em alguma medida como um sonho compartilhado. Então as primeiras pessoas, elas tinham vontade de escrever porque elas viam sentido no projeto. Elas tinham vontade de escrever porque elas confiavam em mim. Apreciavam porque a gente ficava conversando muito, conversando sobre vários temas. Então eu instigava, fazia uma coisa, eu fazia um papel ali de quase como se fosse um editor mais próximo das pessoas. Então eu não cobrava pauta com prazo tradicional. Eu ficava em diálogo com uma rede de pessoas que sabiam escrever bem, que tinham interesse no Papo de Homem, e aí a gente ia conversando por G-Talk e surgiam as pautas de uma maneira mais orgânica. E acabava que as pessoas, eu acho, além de ver o sentido nesse espaço novo, a causa de homens mais lúcidos e ter um veículo mais benéfico, acho que fora isso, tinha uma coisa também que era, eu fazia um esforço grande de edição, de web writing. Então eu preparava o conteúdo para a web. E isso era legal. Muitas vezes eram pessoas que nunca tinham publicado ou escrito em outro local. Então eu fazia um esforço de refinar o texto, mas junto com elas. Então eu mostrava para elas também como você poderia escrever, produzir um conteúdo melhor, mais refinado. Então acabava que essa relação oferecia para as pessoas coisas interessantes. E hoje como é que funciona? Quem quer escrever no Papo de Homem, como é que funciona? Quem são seus colaboradores? Olha, eu acho que a gente já teve, ao longo desses 8 anos, mais de 600 colaboradores diferentes. Homens, mulheres, diferentes cidades, assim. O leque tem ficado cada vez mais aberto. Desde pessoas com 18 anos a 60 anos vão escrever. Então isso para nós é muito legal, porque a gente se foca muito menos em um segmento específico e muito mais em uma postura. E essa postura não é nem exclusiva dos homens, tanto que muitas mulheres nos leem, assim. Mas só homens escrevem? Ou não, mulheres também? Mulheres, claro. Tá. Então não tem Clube do Bolinha aí. Não, não. Faz todo sentido, né? Apesar do nome ser Papo de Homem, a nossa ideia é um pouco ressignificar isso. Então não é ter uma postura machista, é ter uma postura que possa ir além dos clichês mais comuns do universo dos homens. E isso interessa para todo mundo, né? São diálogos que vão ser úteis para homens e mulheres. Agora, voltando no ponto que você falou dos colaboradores, a maioria segue escrevendo voluntariamente. A gente tem alguns poucos colunistas fixos que recebem. E sempre que tem algum projeto de conteúdo que envolve uma marca, a gente remunera financeiramente as pessoas. Tá, explica isso então. Algumas marcas procuraram vocês para fazer também conteúdo para essas marcas, para essas empresas. Como é que funciona isso? Então, tem escopos distintos, assim, porque tem o Papo de Homem e surgiu o Escribas, que é o nosso braço que faz projetos de conteúdo para fora do Papo de Homem. Dentro do Papo de Homem, a gente cria canais especiais, artigos, a gente cria narrativas que às vezes vão se estender por 2, 3, 6 meses. Então, sempre que uma marca procura a gente tem um trabalho grande de aprofundamento para primeiro entender qual história seria mais adequada para ser contada para a marca. Então, a gente também criou um método específico para poder trabalhar com as marcas e criar conteúdo sem que a nossa credibilidade seja ferida, que é o que começou a acontecer com a maioria dos novos veículos digitais, né? Para as pessoas entenderem, então, sobre o que se fala no Papo de Homem, quais são os assuntos mais recorrentes por lá, do que vocês conversam? Tudo que poderia interessar, né, dentro do universo masculino. Então, a gente conversa muito sobre questões ligadas a relações, à mente, à atitude, à postura, a corpo, a carreira, a trabalho, a relação com a própria masculinidade, a relação com o feminino, maternidade, paternidade. A gente vai conversar sobre temas também que são mais delicados, a gente vai falar de solidão, das características específicas que surgem quando a depressão se instala nos homens. Como é que a gente pode entender isso? E a gente procura também criar pontes, né? Então, como você fez a brincadeira, não é mesmo um clube do Bolinha. A ideia é como é que a gente cria pontes para que a conversa possa ser útil e favorável para qualquer pessoa, sendo homem ou não. E eu acho que quando você se coloca desse jeito, você pode produzir um conteúdo que interessa tanto uma pessoa de 20 anos quanto de 50. Homens e mulheres de qualquer Homens idade. E mulheres. Claro.
A gente recebe e-mails constantemente. Trazendo para o mundo do empreendedorismo, o exemplo que você tem de negócio serve mais ou menos para qualquer tipo de negócio. Tentar encontrar um nicho, tentar encontrar algo diferente no meio do que se é feito. Muitas vezes parece que não tem muito caminho, como você pensar em fazer um portal de notícias, de reportagens, e você encontrou. Fala um pouco sobre isso, sobre a importância que você acha que teve no sucesso do seu negócio, você se diferenciar. Fazer diferente? Tem duas perspectivas, talvez. Eu acho que tem uma perspectiva de diferenciação, que é a que eu vejo como mais comum em discussões empresariais, que é até uma perspectiva meio obsessiva. Eu preciso encontrar vários diferenciais, criar um excelente produto, colocar na rua e trabalhar pra caramba e fazer isso virar. No nosso caso, o processo começou um passo atrás, porque ele já veio de uma comunidade. Então, desde o início, a proposta era como que a gente pode gerar benefícios reais para as pessoas. Como é que a gente pode ir além da cultura do entretenimento? Porque você pode virar e dizer, mas divertir as pessoas é um benefício. Só que pelo nosso prisma, o que a gente quer gerar é mais desenvolvimento humano, é mais florescimento humano. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas, ajudar os homens a superar as estruturas que eles têm internas de orgulho, ciúme, inveja, controle, busca por sucesso e por aí vai. Como é que a gente pode ressignificar esses aspectos de uma maneira útil? Então, eu acho que quando você vai criar um negócio e você se propõe primeiro a pensar de que maneira aquilo é realmente benéfico para as pessoas, talvez você encontre não só os diferenciais com mais facilidade, mas você encontre também uma maneira de trabalhar em um negócio que seja mais satisfatório para você. Porque pensa, você vai ser empresário, você não vai colocar 8 horas por dia na coisa, você vai colocar bem mais. E se aquilo for algo que não tem um certo significado, talvez comece a ficar muito pesado, porque você vai estar em busca prioritariamente do dinheiro. De novo, é super ok. Mas, pelo menos para mim, não é uma coisa que brilha o olho. E se você começa a fazer o planejamento já em busca dos benefícios, fica bem mais gostoso trabalhar. Fala um pouco sobre a estrutura da sua empresa hoje. Papo de Homem é uma empresa muito bem sucedida. Qual que é a estrutura que vocês têm hoje? Bem sucedida por sua conta. A gente procura ter uma estrutura eficiente e enxuta. A nossa estrutura hoje tem eu, como diretor de conteúdo e criação, um outro sócio, que é o diretor de negócios, um diretor financeiro, um gerente de projetos, 2 editores de conteúdo, uma videomaker e uma editora do Escribas, que é o nosso projeto, o nosso braço de projetos especiais para marcas. O que mais você busca para o futuro? Quer criar mais alguma coisa? Tem algum plano já bem definido para o futuro? O que você deseja? Eu creio que o futuro do Papo de Homem tá muito ligado a uma aspiração nossa de se tornar um marco. A gente gostaria de se tornar um marco cultural para os homens e para as mulheres em termos de relações mais lúcidas, de uma vida mais satisfatória, em termos de conteúdo que possa ser realmente benéfico para as pessoas. Então, a gente vem procurando caminhar nessa direção há bastante tempo, sem tanta pressa, construindo assim, degrau a degrau esse caminho. A gente tem visto muito sentido em fazer mais coisas presenciais. Hoje, o nosso principal sustento do Papo de Homem depende das marcas. E é uma engrenagem super difícil de lidar. Então, a gente quer oferecer mais coisas diretamente para as pessoas. Encontros, cursos, digitalmente e presencialmente. E a gente vê que tem uma resposta muito boa quando a gente produz isso. Porque a gente não fala da boca para fora. A gente fala como um grupo de pessoas de várias áreas, escritores, empresários, economistas, consultores, filósofos, músicos, meditantes e por aí vai. Uma rede grande de pessoas que tem se dedicado a olhar como que a gente pode levar uma vida melhor em diferentes campos da nossa vida. Então, a gente não produz conteúdo só para gerar audiência, né? Na verdade, o que a gente está realmente fazendo é querendo entrar em contato com as pessoas, sabe? Impactar a vida delas para melhor. Então, é muito do que a gente quer fazer. Cada vez mais, assim. E é isso, eu acho. Sonhos para o futuro. Eu acho que é um belo produto.
Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pela presença. Até a próxima. É isso? Encerramos? Encerramos. Foi ótimo, foi rápido porque foi ótimo. Tava me aquecendo agora. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras como essa, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!